Ecológica, seu podcast sobre o meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E nesse nosso primeiro programa, em decorrência da realização da COP26, que acontecerá de 31 de outubro a 12 de novembro, vamos falar sobre mudanças climáticas, no nosso quadro O Clima que Rola Entre Nós, que é um quadro dedicado a tratar desse tema. A COP26, ou Conferência das Partes, na tradução da sigla para o português, é uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas no ano de 2021. A conferência é um evento anual que visa monitorar e revisar a implementação das metas das Nações Unidas sobre mudança do clima. Esse acordo foi assinado por 197 países, que são chamados de partes, por isso Conferência das Partes. E nesse ano de 2021, a conferência está em sua 26ª edição, por isso COP26, e que tem como objetivo a redução do impacto das ações antrópicas no clima. O país que cedia o evento assume a liderança política e coordena as reuniões. Esse ano, a conferência será realizada em Glasgow, na Escócia, sendo sediado no Reino Unido em parceria com a Itália, tendo o Reino Unido como responsável pelo evento. A COP26 estava prevista para acontecer no ano de 2020, mas em virtude da pandemia de Covid-19 foi remarcada para esse ano de 2021, dando um pouco mais de tempo para os países se prepararem para o encontro. Serão 12 dias de negociações e as decisões tomadas serão soberanas e valerão para todos os países signatários. Nesse ano, serão 4 as principais frentes de debate da COP26, segundo a organização do evento, e são elas: mitigação, adaptação, finanças e colaboração. Na frente de mitigação, irá debater metas de redução das emissões dos gases de efeito estufa dos países para 2030, visando atingir a meta de emissões zero até 2050. Na frente de adaptação, irá debater medidas que podem ser adotadas para adaptar e proteger com urgência comunidades e ecossistemas que já estão sendo afetados pelas mudanças climáticas. Na frente de finanças, será debatido formas de viabilizar o financiamento necessário para garantir emissões globais zero. E por último, na frente de colaboração, será debatido como acelerar a cooperação entre governos, empresa e sociedade civil para enfrentar a crise climática e finalizar as regras do Acordo de Paris, tornando-o operacional. A COP26 será determinante para os rumos do planeta, uma vez que na COP21, realizada na França em 2015, todos os países concordaram em trabalhar juntos para conter o aquecimento global, o que resultou no Acordo de Paris, que tem como grande objetivo limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 grau até 2050, além de disponibilizar dinheiro para cumprir essa meta. Para isso, os países se comprometeram a apresentar planos nacionais, chamados de Contribuição Nacionalmente Determinada, NDC, na sigla em inglês, definindo o quanto eles reduzirão as suas emissões dos gases de efeito estufa, visando atingir emissões zero em 2050. E se comprometeram também que voltariam a cada 5 anos com um planejamento atualizado, que reflita o seu maior esforço possível no momento. A NDC do Brasil, segundo o Ministério de Relações Exteriores, é reduzir até 2025 as emissões dos gases do efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005. Diminuir até 2030 as emissões em 43%. Aumentar a participação da bioenergia sustentável na matriz energética para 18%. Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas. E será na COP26 que os países terão a oportunidade de reportar ou atualizar os seus compromissos. E será aqui, no podcast Ecológica, no quadro O Clima que Rola Entre Nós, que você irá ficar por dentro de tudo que rola sobre mudanças climáticas. E nesses 12 dias de COP26, você ficará por dentro de tudo que está rolando na conferência. O Clima que Rola Entre Nós, um quadro sobre mudanças climáticas do podcast Ecológica. E se você pensou que o primeiro episódio do podcast havia chegado ao fim,
tem uma notícia. Ainda tem mais sobre o assunto, porque para nos aquecer para a COP26, que começará na próxima semana, vamos falar um pouquinho sobre mudanças climáticas. Mas afinal, o que é mudança climática? Bem, mudanças climáticas são mudanças de longo prazo nas temperaturas e nos padrões climáticos. As mudanças na órbita da Terra e as alterações da radiação solar são fatores naturais que provocam mudanças climáticas. Porém, estes não são os únicos fatores que causam as mudanças. Há também fatores antrópicos que provocam alterações da temperatura do planeta. Antes da Revolução Industrial, as mudanças climáticas advinham principalmente das causas naturais. Contudo, sabe-se que 90% das mudanças climáticas de hoje se devem principalmente à atividade humana, segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, órgão das Nações Unidas responsável por produzir informações científicas. A Revolução Industrial mudou o mundo tanto em questões econômicas como em questões socioambientais, ao consolidar uma nova forma de se relacionar com o meio ambiente e com os recursos naturais. Desde então, a emissão e concentração dos gases do efeito estufa em nossa atmosfera está aumentando continuamente. O dióxido de carbono, CO2, maior contribuidor das mudanças climáticas, permanece por muito tempo na atmosfera. Assim, as emissões de cada ano somam-se a dos anos anteriores, fazendo com que os níveis de CO2 continuem subindo. Desde tempos pré-industriais que o dióxido de carbono aumentou cerca de 40% na atmosfera, depois de mais de um século e meio de industrialização, desmatamento e agricultura em grande escala. Segundo dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, maio de 2021 registrou os maiores níveis de CO2 do ano e a concentração do dióxido de carbono na atmosfera atingiu um nível recorde nunca visto pelos cientistas desde que começaram as medições, há 60 anos. Vejamos agora alguns números da mudança climática. Até agora, a temperatura já subiu 1,2 graus. Em 2019, cerca de 1,7 milhão de pessoas morreram devido a condições climáticas extremas, sendo 1,3 milhão em decorrência do frio extremo e cerca de 400 mil em decorrência das ondas de calor. As crianças e os idosos são os grupos mais sensíveis às mudanças extremas de temperatura, sendo, portanto, os mais suscetíveis a doenças e ao óbito. A Groenlândia perdeu, em média, cerca de 279 bilhões de toneladas de gelo entre 1993 a 2019 por ano. E a Antártida perde todo ano cerca de 148 bilhões de toneladas de gelo em decorrência das mudanças climáticas. Eventos extremos, como tempestades severas, incêndios florestais, furacões mais intensos e inundações históricas estão se tornando cada vez mais comuns devido às mudanças climáticas, e os números são alarmantes. Em julho deste ano, mais de 190 pessoas morreram devido às inundações na Alemanha e na Bélgica. Na China, as inundações de julho mataram mais de 300 pessoas, e agora, em outubro, na Índia e no Nepal, mais de 200 pessoas morreram em decorrência das inundações e dos deslizamentos de terra. E segundo o relatório mais recente do IPCC, a tendência é só piorar, pois esses eventos se tornarão mais frequentes e ainda mais severos, principalmente porque, segundo os estudos, não conseguiremos limitar o aumento da temperatura do planeta em até 1,5 graus até 2050, como firmado no Acordo de Paris. Com isso, será necessário estudar e prever forma de os países se adaptarem a esses cenários, que ou já vem acontecendo ou que virá a acontecer, e que não há meios de impedir a ocorrência desses eventos, como também será necessário urgentemente reduzir as emissões dos gases do efeito estufa e atingir a neutralidade das emissões até 2050. E na COP26, que se iniciará na próxima semana, tudo isso será debatido pelos países que participarão da conferência. Fique ligado aqui no Ecológica para saber mais sobre meio ambiente e acompanhe o quadro O Clima que rola entre nós, para ficar por dentro das questões sobre mudanças climáticas e sobre tudo o que acontece na COP26 nesses 12 dias de conferência. Obrigada por ouvir. E até mais! Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.